A todos, é convosco que aqui estou para vos desejar uma boa Páscoa e venho aqui hoje especialmente porque tenho que falar aqui um bocadinho destas matérias que sempre que eu coloco uma fotografia do Rancho Ceifeiros e Campinos vem antiga, vêm aqui muitos membros e seguidores e muito bem dizer aquilo que pensam sobre o antes e o depois. É uma matéria difícil, mas é uma matéria que tenho todo o gosto sempre em falar sobre ela, prestar esclarecimentos, falarmos um bocadinho. É sempre importante não deixarmos as coisas ficarem em banho-maria ou dizer só aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Isso é sempre a parte mais fácil, mas eu não estou aqui para fazer política, portanto estou aqui para, no fundo, também tratar dos temas da comunidade, sempre que posso, sempre que tenho tempo, com os meus colegas da Terra da Linha, fazemos aquelas recriações que conhecem, fazemos aquelas apresentações, umas vezes com a consciência que nós estamos a fazer bem, outras tentamos fazer da forma prática que é possível, porque temos aqui algumas frentes. Outras não são apresentações nem etnográficas, são meras apresentações tradicionais, baseadas em alguma cultura típica, mas sobre o rancho em concreto, porque é outra matéria, é outro patamar. Tenho mais alguma coisa para dizer, com certeza, que não vai, obviamente, mudar a consciência de ninguém, porque estas coisas demoram anos a aprender, a estar com elas, a ver interesse, a pesquisar, a questionar-nos sobre elas e, portanto, requerem alguma, alguma paciência e, sobretudo, algum querer poder chegar lá, porque sem querer também mesmo que possamos ouvir muita coisa nunca se consegue. A memória é a nossa ferramenta mais forte, é que se transforma na nossa crença, naquilo que acreditamos que somos, e aquilo que nos dizem, que a comunidade nos diz, é que normalmente aquilo que nós acreditamos que somos, e portanto quando isso é transportado na nossa mente é difícil depois alterar, porque são as nossas melhores memórias muitas vezes que nos estão a falar. É o que acontece precisamente com as fotografias que eu vejo aqui dos Ceifeiros e Campinos, são ótimas e revelam o tempo que foi dessa altura e que é um tempo que deve ser enobrecido, que deve ser falado com orgulho, que faz parte de uma época, de uma matéria, de uma forma que era vivida na altura e que não deve ser desvalorizada. Pelo contrário, deve ser valorizada essa memória e deve ser vista. Só que às vezes tem que ser vista por outros óculos, que não os óculos do mesmo tempo. Porque se estivesse sempre com os mesmos óculos do mesmo tempo, estamos sempre a ver da mesma maneira. A mente humana é uma mente que pensa, que reflete sobre os assuntos e que vai evoluindo. Obviamente que o rancho não evolui. O rancho é um apresentador das tradições antigas do povo. Portanto, não tem que evoluir o tempo que representa. São duas coisas distintas. Temos que começar por aí. Uma coisa é o tempo que o rancho está a viver, o seu historial, as suas apresentações. Portanto, isso está a viver um momento, reflexo de um tempo, de um conhecimento, de uma época, de quem lá está, de quem dirige, e assim foi ao longo dos tempos. Ele começou por ser uma marcha, como muitas marchas existiram, e ranchos folclóricos, que começaram por ser, segundo a política da ditadura, uma espécie de odes à parte rural comunitária. Uma espécie de bandeira propagandística que funcionava bem para entreter o povo nas suas próprias malhas, digamos assim. Não tanto no aspecto etnográfico da apresentação, mas num aspecto mais de ode, de homenagem às coisas que o povo tinha. E, portanto, homenagear a sua própria vivência é uma fórmula que foi conseguida há muitos anos, nesse tempo, e que as comunidades juntavam-se para fazer esse tipo de manifestações, num tempo em que havia muito pouco e em que não havia nada. Portanto, como havia os cavalinhos das filarmónicas e as filarmónicas também, estes movimentos de marchas, de ode, de homenagem aos aspectos antigos do povo, que estavam já a ficar em desuso nessa altura, que mais remotos, sempre do passado, sempre o elogio à parte campesina, à parte rural, e à parte tradicional que vinha dos séculos passados e que fazem parte da memória do povo. E isso o povo gosta porque trabalhou, infelizmente, também, muitos anos no campo e, portanto, identificava-se com as suas próprias usanças, usos e costumes. E, portanto, quando nasceram esses grupos, tiveram nomes que já eram parte propagandística, de uma certa forma, de bandeira do Ribatejo.
o Campino, como figura subejamente conhecida, por ter este ato heróico, esta forma de guardar touros, de ter a valentia, no fundo, de fazer uma arte que é diferente das outras, e por montar a cavalo, desafiar o próprio animal, digamos que é quase que uma luta entre homem e animal, portanto foi e facilmente identificável como uma figura valorizável desses tempos. E, obviamente, nessa condição, também as ceifas foram sempre momentos importantes, colheitas importantes do Ribatejo, ceifas do trigo e outras também. E, portanto, houve sempre aqui um elogio a esta parte. Tal e qual como nas comunidades pescadoras, os pescadores fizeram também às suas partes. No entanto, nós temos que fazer aqui, perceber muito bem, e esta parte inicial é fundamental para ser percebida, porque estamos a falar de uma coisa que era uma marcha, ou seja, a letra era de um autor, na altura o Sr. Gerardo, que fundou a marcha em 57, que já tinha havido outras marchas para trás, mas aquela foi vingando, até saíram duas nesse dia, segundo consta, e que se chamava Rancho das Ceifeiras. Portanto, era uma homenagem às mulheres do campo, que eram as ceifeiras. Era Rancho das Ceifeiras quando saiu. Depois, logo passado algum tempo, passou a ser Ceifeiras e Campinhos. Pronto. Logo nessa altura. Portanto, os trajes não eram trajes, eram fardas, como de uma marcha. Era uma música, como de uma marcha. Era a fórmula de uma marcha, era a coreografia de uma marcha. Como o Sr. Gerardo muito bem fazia aquele trabalho, que não era fácil e que era bonito e apelativo. Não vamos pôr isso em causa, porque era de facto bonito. Durante esses anos, depois então decidiu-se que as mulheres podiam, obviamente, vestir aquela saia que já tinham, que era a vermelha, e que era, por ser mais garrida, atribuível a um traje domingueiro, e, portanto, nem era às vezes uma saia muito comum de ser usada. Era assim uma coisa mais de festa, um bocadinho construída também em prol do que se já houvera visto noutros locais do Ribatejo, porque isto tudo se influencia uns aos outros. Normalmente consta que eram saias de castorina, saias de lã, que algumas mulheres usavam, e portanto, a partir daí construiu-se também uma espécie de traje de festa para a ceifeira, como símbolo, porque não era assim um traje muito comum. O traje do Campino é diferente, não era um traje, era uma farda agrícola que os homens usavam ao serviço do patrão para andarem com os touros, e portanto já vinha mais de trás esta história, e portanto era uma farda que era sempre igual, e a da ceifeira foi também no fundo composta e arranjada para esse efeito, para ser uma espécie de par do Campino. E assim foi durante muitos anos, durante cerca de 10 anos, e o rancho basicamente chamavam rancho, porque tinha a ver com os ranchos de trabalhadores, com um rancho de pessoas. As modas eram feitas, construídas, nesse elogio à parte do povo, falando sempre da parte do campo, da terra, glorificando e falando dos aspectos bonitos da terra, bonitos dos costumes. Portanto, digamos que apresentando um conjunto de tradições que eles consideravam importantes, mas transfigurando-as para aquilo que era a sua criatividade, que tinha muito valor. Aliás, essas modas, as próprias coreografias, eram muito bem encenadas, eram todas criativas, feitas por eles. O autor das músicas, o autor das letras, portanto, isso é um valor, é uma dimensão que tem um valor importante, que faz parte de um tempo, mas foi um tempo de construção, um tempo de criatividade, um tempo em que se fez um projeto novo, que era uma ode aos usos e costumes, inserindo-se mais sobre estas duas figuras, que foram atribuíveis como, digamos, portas de entrada para os usos e costumes de um povo. É claro que com o nome de folclórico no caminho também, e como esta proposta do Rancho das Zambujas era uma proposta que cria, no fundo, e aqui há este lapso grande que acontece aqui nos comentários muitas vezes, mas são Ceifeiras e Campinos, tem que ser Ceifeiras e Campinos. Bom, mas não fui eu, nem foi ninguém há 10 anos, nem há 20, que entendeu que o rancho tinha que representar a sua comunidade. Alguém, ou várias pessoas ao longo deste tempo, o próprio rancho quis representar a sua comunidade. Portanto, se o rancho quer representar a sua comunidade, os aspectos etnográficos da sua comunidade, até já na marcha o fazia com as próprias letras. Portanto, não foi Miguel Louro, nem foi lá atrás
os outros diretores, ou o Sebastião Mateus Arenco, o grande pilar da investigação do rancho e da cultura da Zambuja, que se propôs a que o rancho representasse a sua comunidade, a história da sua comunidade, os seus usos e costumes. Bom, há aqui uma confusão qualquer, que agora, passados 50 anos, provavelmente queremos voltar há 50 anos e dizer, não, queremos a marcha dos ceifeiros e dos campinos. Bom, então já devíamos ter abolido isto há muito tempo, esta questão da apresentação dos usos e costumes do rancho. Devíamos abolir já. Infelizmente eu não posso abolir. Não sei quem quer abolir, pode abolir e fazer a marcha antiga e, portanto, ficar lá naquele tempo daquele projeto que nasceu, da marcha, onde não pode entrar mais nada, a não ser aquela traje feito na altura e aquele campino naquele contexto. E, portanto, não pode sair. Provavelmente as letras dessa altura, até inventadas, não podem falar da fonte, nem podem falar do valador, nem podem falar de nada. Tem que ser só ceifeiros e campinos. Porque o nome diz ceifeiros e campinos, então só pode ser... não pode haver mais nada fora disto. Pronto, depois também é complicado. Vamos supor que se segue por aí. Então as ceifeiras e os campinos dançavam em algum sítio? Não. Arranjou-se só para aquela altura. Então não posso dizer que é a história do povo. Pode, então é uma marcha. Então se é uma marcha, não é a história do povo, não é folclore. Então podemos ficar na marcha, pronto. E aí podemos fazer tudo o que quisermos, desde que seja ceifeiros e campinos. E aqueles dois juntos, aqueles dois namorados juntos, está tudo bem. Tudo o resto não interessa. Aliás, parece uma proposta muito interessante. Falarmos só destas duas figuras, como se elas aparecessem aqui só fora, separado de tudo, e deixamos toda a história dos usos e costumes do povo, o seu passado, tudo o que são as tradições da Zambuja de fora. É uma proposta bastante interessante. Esquecemos tudo, esquecemos até a investigação do Sebastião Mateus Arenco, esquecemos o museu dele, esquecemos os livros dele, esquecemos as pessoas que lutaram e voltamos para esta proposta da marcha e vamos esquecer, vamos apagar. Aliás, estamos num tempo que parece que é esse mesmo que é as gordas das redes sociais, dos jornais, e o resto não interessa. Eu sei que o meu vídeo provavelmente será cortado aqui ao meio, porque não é interessante. Provavelmente será mais interessante. Não, hoje nós queremos assim e acabou. Mas não quero falar contigo. Só quero dizer isto e nada mais. Agora, explicar é um bocado chato. Ouvir é um bocado chato. Ler estes livrinhos ainda é mais chato. E ler montes deles aqui na biblioteca ainda é mais para outras pessoas. É evidente que podemos fazer isso. É uma proposta. Está em cima da mesa. Ceifeiras e campinos. Voltamos ao tempo da marcha. Não queremos ouvir falar mais nada. Só isto. A partir do momento em que o resto propôs outro tipo de trabalho, e o Sr. Sebastião foi uma pessoa que encetou esse tipo de trabalho, ainda com muitas dificuldades, nos anos 70, por isso que vemos as mini-saias vermelhas e vemos uma série de aspectos completamente disparatados do que é a apresentação etnográfica, não é do próprio rancho, é do povo lá atrás. Porque o rancho representa os usos, costumes e tradições de um tempo tradicional que acabou, de coisas que terminaram. Com a Revolução Industrial, os hábitos e costumes do povo mudaram. Pronto. E, portanto, passámos para uma época de modernidade, onde muitas coisas durante séculos eram as mesmas, a maneira de vestir, foram evoluindo muito progressivamente, muito lentamente, mas quando chegámos à época da Revolução Industrial e da mecanização, todos esses aspectos foram sendo alterados, daí que também a ode a este passado que estava a desaparecer. Portanto, um passado que se vai tentar recolher e tirar testemunhos até onde se conseguir. Agora, aqui temos que balizar, em termos de tempo, o que é que queremos apresentar. Se é um passado dos anos 50, dos anos 40, dos anos... Pronto. Há aqui vários aspectos. O que é que quer apresentar? Quer apresentar um determinado tipo de passado que houve até um determinado tipo de altura e que depois começou a deixar de haver. E, portanto, eles às vezes balizam-se no início do século passado, antes da altura que começou a mecanização, mais para trás. Até pode ir mais atrás, ou os tempos que quiser. Portanto, para preservar usos e costumes, qualquer época é interessante, desde que haja, obviamente, testemunhos orais, recolhas, etc., que possam validar essa época. Não me parece que o rancho não possa fazer, digamos, no fundo o que faz é uma investigação que guarda e que depois reflete. Pronto, é isto. Portanto, temos aqui duas partes muito distintas. Quem quiser ter um nome fixo e criar um contexto fantasioso tem que recuar a 50 anos, arranjar uma máquina do tempo e chegar lá e parar. Ou então tem que dizer aos atuais diretores para pararem com esta conversa de andarem a fazer investigação e a recolher atrás do povo e modas antigas e etc. e esquecer tudo isso. É uma proposta muito interessante. Esquecemos estes livros que foram escritos, a história da nossa comunidade,
o museu, tudo mais, e fazermos uma espécie de um bailado que vimos há muito tempo e que gostámos muito porque participámos, éramos novos, participámos lá, tivemos lá as nossas melhores memórias e agora podemos ficar aí. Podemos todos ficar aí e eu desafio a que fiquemos. Pronto, eu até não tenho esse tipo de responsabilidades e desejo ainda melhor e mais sorte para os diretores do Rancho Chafez e Campinos. Mas os diretores do Rancho Chafez e Campinos, como têm sido sérios ao longo destes todos os anos, entenderam, porque pertencem a uma federação que acompanha estas coisas, uma federação de folclore, que no fundo baliza e ajuda a que as pessoas possam integrar este instrumento de estudo para que possam ir pesquisando quem era o Valador, quem era a Cefeira, quem era o Campino, o que é que faziam, como era a Zambuja, como eram os usos, como eram os costumes, como eram os hábitos, como eram os ofícios, como eram a parte lúdica, como eram as danças, como eram os jogos tradicionais, como eram todo o conjunto de aspectos que fazem parte da comunidade antiga. E essa federação existe para os grupos, que muitas vezes não têm pessoas que são muito estudiosas desta matéria ou têm dificuldades, ajudá-las a encontrar um caminho para que elas possam fazer uma apresentação. Obviamente, se querem fazer uma apresentação dos anos 20, não podem fazer todos da mesma cor, todos de mini-saias, porque as mulheres não usavam mini-saias, usavam coisas até aos pés, ou não podem andar com relógios, estão a fazer uma recriação. O que o Rancho Chafez e Campinos faz é uma recriação da época. O Chafez e Campinos e todos os ranchos. Agora, há muitos é que fazem mal. E os que fazem mal são normalmente aqueles que são mais amados, porque mais desconhece, que é a cor, o colorido, todos iguais, etc. Fazem todos a mesma coisa. Na apresentação dizem, agora é esta, a seguir é aquela, agora é assim. Têm pouco conhecimento do que é que estão a apresentar. Porque o Rancho Chafez e Campinos fez um trabalho muito interessante, com muitos diretores que lá passaram. Uns percebiam mais de direção, outros que percebiam mais de dança, mas mesmo da técnica da dança, que também foi um problema que foi decorrendo, porque decorreu da seguinte maneira. O Sebastião Mateus Arango, quando se propôs a recolher uma série de aspectos da comunidade, e fê-lo em gravação, sabia mais ou menos também como é que as coreografias eram executadas. Nós sabemos que antigamente o povo a trabalhar de sol a sol não usava os sapatos com os protetores, como nós usamos para andarem nas configurações do rancho, nas apresentações. E vocês desculpem-me alguma linguagem, porque eu não estou muito habituado também, faço parte de um pacote fora de uma espécie de federação, porque desconstruo um bocadinho esta informação, não uso linguagem que é formatada também para os grupos de entenderem, uso a minha e aquela que eu vou entendendo. Portanto, essas apresentações feitas com bata piqueira, bata não sei o quê, faz a escovinha, faz tudo mais, é claro que o povo antigo não tinha 100 a 100 capacidade para fazer isso. Não fazia. Portanto, as modas eram relativamente simples e nós depois passaram por um processo de ensaios que vai dar aquela parte do espetáculo coreográfico, da dança, aquilo que se foi também idealizando como sendo do Ribatejo. A valentia, a galhardia, o pulsar, isso é que é. Isso pode ser, o ribatejano tem esta configuração, é verdade, mas também tem muitas outras que são esquecidas. Que aliás todos querem esquecer, porque não deve ser apresentado mais nada para além do que estas duas figuras. Provavelmente até só devia ser apresentado 10 fandangos na dança, porque o fandango é que é e o resto não é. Pois há 60 fandangos em Portugal e no Ribatejo ele sediou-se e foi transfigurado também pelos homens que têm a tal, um bocadinho de garbo e pujança, como é falado, por estas questões. Isto é uma matéria que é simples, basta ir aos livros de ler ou ver os filmes da época. Mas depois, os próprios ranchos, no seu início, complicaram isto tudo. Transfiguraram isto tudo, criaram um ou outro molde e as pessoas ficaram dentro desse molde e agora já não querem este molde, querem um molde a que foram habituadas e comeram. Normalmente é como a mãe, eu digo, vocês devem comer sopa, mas vocês dizem, não, mas eu quero é chocolate, porque é isso que me sabe bem, é o que eu gosto de ver, é a minha memória, é o que me salta à vista. E portanto, eu não quero combater isso, porque vocês querem comer chocolate, comem chocolate, mas eu prefiro comer sopa, que na realidade também não gosto muito, mas exatamente de sopa, gosto mais de carne, mas isso é outra coisa. É difícil combater esta questão, é difícil, não é impossível, mas só também com algum esclarecimento é que é possível fazê-lo. Portanto, o rancho quer fazer e fazer a defesa de uma série de conjuntos, de aspectos da comunidade, e é por isso que ao longo dos anos tem, com as fotografias, com os testemunhos, com cada vez até há mais informação destas coisas, com a internet, postos trás, que eram os trás das pessoas que usavam antigamente. O que o rancho quer fazer é uma apresentação geral
das variadas formas de vestir, domingueiras, de trabalho, etc., do povo. Ainda que também seja mentira, porque depois há aqui outros aspectos para além de que eu não vou agora aqui enumerar, que é, ainda que seja mentira, nós termos aquelas pessoas todas com aqueles trajes todos num bailarico. Não havia, pronto, não havia. Até, por acaso, o que havia menos era pessoas vestidas com trajes de gala para ir aos bailaricos, os campinos, assim denominados, e o que havia menos também eram os trajes das tais saias vermelhas, porque eram os trajes do dia-a-dia, que o povo remediado usava, e numa outra ocasião mais festiva, os trajes domingueiros. Portanto, até isso está completamente fora, mas, obviamente, como simbologia também da própria época, todos esses traços estão na sua diversidade apresentados. As modas são recolhidas por todo o lado, são modas dos bailes, dos terreiros, que eram dançadas de forma muito simplista, ao harmónio, a gaita de beijo, só cantadas, e não tinham nada daquela técnica que vocês veem, que é linda, eu também gosto, eu sou um executor também com essa técnica, ou tento ter, não sou como os outros, que são bem melhores do que eu, mas tento ter, porque também vi e observei e fiz igual. Mas o facto, há aqui alguns até executores que não são grande coisa, que são os melhores apresentadores da dança coreográfica. São aqueles que menos fazem aquela batida, aquele pulsar vibrante do escovinhado, etc, etc. São matérias complicadas, que demoram tempo a chegar lá, mas estamos a falar sempre de dança e traje. Mas os grupos de folclore têm aqui um manancial muito maior para poderem apresentar recriações diversas, de aspectos diversos da comunidade que o podem fazer. É claro, para fazer isso também é preciso ter alguma aprendizagem e depois uma componente performativa maior, que não só a dança, teatral, cénica, etc., musical, pronto, e tudo isso é difícil. Portanto, os ranchos ainda acabam por fazer um bocadinho aquilo que o povo se habituou e gosta, que é ver ali aquele dançar bonito e tal, e pôr ali assim umas coisas, mas já se vão transformando ao longo do tempo, mas são situações que muitas vezes são muito irreais com aquilo que acontecia no passado. São interpretações, são uma interpretação que um grupo de pessoas tende a mostrar daquilo que acha que está escrito ou que pode ser. E que uma interpretação pode ser feita por pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Basta, por exemplo, nós temos o desfile etnográfico que fazemos ali no Avinho, e um ano um grupo faz de uma maneira, outro eles apresentam sempre a mesma forma a história. Se é para empar, empam todos. Mas um apresenta de uma maneira, outro apresenta de outra, o carro vem decorado de uma maneira, outro vem de outra. Com as apresentações e as recriações é igual. Os grupos fazem as suas apresentações da maneira que querem. É claro que copiam-se muitos aos outros, nas técnicas, numa série de formas, porque também às vezes não têm o manancial suficiente. E há esta coisa de uns verem-se uns aos outros e as repetições faz também criar hábitos, às vezes maus, porque se copiam uns aos outros e fazem coisas que às vezes por automático sem perceberem o que é que estão realmente a fazer. É claro que levar um trabalho desses a cabo é preciso um grupo de pessoas, um coletivo muito forte e que tivesse muita capacidade para poder encaixar isso. Foi o que teve o Sebastião Matosinhos, quando eventualmente formou o grupo tradicional, os Casaleiros. Fez uma abordagem completamente nova, arranjou uma recriação completamente nova, num contexto de baile, e que apresentou, e que foi referência para muitos grupos, que entretanto se ligaram, que acabaram por fazer também aquela cópia, podendo haver outras oportunidades para serem feitas, as modas no terreiro, na dança, etc., de outra forma. Já vi outros grupos muito interessantes a apresentarem coisas também interessantes. E eu ainda estou mais noutro molde, que não é também um molde muito federativo, que é, às vezes até nem tem que estar tudo no sítio, nas caixinhas, o traz bem, a coisa bem, não sei o quê. Às vezes é mais a expressão de palco, a forma cénica de apresentar, quer a dança, quer uma situação de recriação, quer o que seja, para que as pessoas aprendam. As pessoas aprendam do que estão a ver, possam ter a parte lúdica, divertida, mas que aprendam como era feitam as coisas. É por isso é que há a componente etnográfica. A componente etnográfica não surge, folclore é uma coisa e etnografia é outra. Não, é a mesma coisa. A etnografia descreve o que é aquilo. Ou seja, é uma apresentação cênica, montada, descritiva, seja em cena, seja falada, para explicar às pessoas o que é o isto do tal folclore da comunidade, do tal de cultura popular do povo. É isso que é a ferramenta da etnografia. É uma descrição. Nós, quando vamos ver um museu, como neste caso, este é etnográfico, descreve os aspectos tradicionais do povo. É isso que estamos ali a fazer, a ver, a aprender. E, portanto, os grupos de folclore terem esta componente é só normal, não é uma coisa que inventou-se aqui. Eles é que se propuseram este caminho. O que acontece é que, normalmente, o público
quer mais aquilo e os próprios diretores sabem mais sobre aquilo e é por aquele caminho que se mantém. É claro que se aparecer um fulano qualquer novo com outras ideias, tem toda a gente muito medo do outro tipo de apresentação. Porquê? Porque não querem apagar o rastro que já foi construído sobre a sua própria memória. Ou seja, o próprio grupo tem um historial que se viciou ele próprio naquele tipo de apresentação que já não quer outro tipo de apresentação. E esta é que é o grande... Esta é que é a grande jaula onde os grupos de folclore se meteram. Arranjaram, ou seja, a sua própria história inquina-os de poderem apresentar outras histórias que são as histórias do povo e histórias muito interessantes. Por isso é que eu tenho tido a oportunidade fora do CFS Equipa Pinto de fazer coisas que nunca fiz, apresentar as histórias que bem me entendo e também sem federação porque acho que não entendo, que não preciso, e outros mais, tendo melhor ou mais bem vestidos, estando mais ou melhor, o que me importa a mim é que as pessoas entendam quando vem um determinado grupo que se reflitam em coisas que não haviam, em coisas que existiam, em coisas que estão um bocadinho em desuso e que voltam à memória. Isso é folclore, é tudo folclore. E a interpretação é aquela que cada um quiser dar. Eu posso fazer de uma maneira, outro grupo faz de outra maneira. A matéria é complexa, é simples ao mesmo tempo. É entusiasmante para mim poder falar a vocês sobre isso. Não quero transformar ninguém, nem quero dizer que vocês estão errados. Cada um tem as suas memórias, as suas crenças, mas quero deixar aqui este registro de esperança também, porque vale a pena aprender, vale a pena estudar, vale a pena ler, mas o papel mais difícil é o papel dos diretores dos ranchos folclóricos e nomeadamente do nosso. É um papel muito difícil, é um papel que tem esta dupla missão de fazer para angariar fundos e ao mesmo tempo tentar passar a mensagem, e eles têm-no feito como podem e muito bem. E portanto devemos apoiar o nosso grupo, porque ele tem um historial rico, tem pessoas que contribuíram bastante para ele e está envolvido no movimento folclore nacional como um dos grupos mais prestigiados. Passa pelas suas fases, mas temos que ter bem atenção com aquilo que falamos, porque às vezes pensamos que estamos a dizer uma coisa muito interessante, mas estamos a dizer uma bacurada, digamos assim, sem o saber. Por isso, também convém ter alguma cautela naquilo que dizemos. Pronto, eu também tento ter as minhas. Quero já desde já agradecer a todos que vêm aqui à Terra Velhinha e até breve.